Quem não me encontrou, diga minha guarda. Amós 9:11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Versículo 12. Para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Amém. Somente até aí. Tome seu assento em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor nessa noite. Amados irmãos, eu tenho uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Mas, como foi na última mensagem a qual eu ministrei, é um apelo de Deus para as nossas vidas. Um apelo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Quando nós lemos esse trecho da passagem de Amós, um dos profetas menores, não menores em importância, mas em quantidade de capítulos. Meus irmãos, nós estamos vendo um período em que Israel passava pela sua maior prosperidade, a ponto deles olharem para si e dizer: Deus é conosco. A ponto deles olharem para si e dizer que está tudo bem e o Senhor é a nosso favor. Mas eles vinham transgredindo atributos da lei de Deus, atributos básicos da lei de Deus, principalmente naquilo que o Senhor diz para não oprimir o estrangeiro, cuidar do necessitado, do órfão, tudo aquilo que a lei do Senhor vinha dizendo. E quando nós estamos falando, Amós, ele foi levantado em Jerusalém, no reino do norte, e esse reino ele prosperava, esse reino, essa região ali de Jerusalém, de Israel, estava prosperando de maneira significativa. Mas não era por causa da mão do Senhor, não era porque o Senhor fazia prosperar. Muito pelo contrário, Deus estava abominando tudo aquilo que eles estavam fazendo. Tudo aquilo que eles estavam fazendo. Não, o microfone. Deus, ele estava ali literalmente abominando. A ponto de Deus, ele, através dessa palavra, querer fazer uma restauração espiritual em Israel. E exatamente esse trecho que nós lemos fala de uma restauração espiritual. Mas algo que nos chama a atenção é justamente quando ele fala do tabernáculo caído de Davi. Ora, meus irmãos, a história nos conta de pelo menos 5 tabernáculos ali a qual o povo levantou para adorar o Senhor. O primeiro tabernáculo que nós vimos foi o tabernáculo que foi levantado pelo povo amando de Deus, entregue a Moisés no deserto. O povo saiu do Egito, que era povo, mas não era nação. O povo saiu do Egito ali, e em Êxodo capítulo de número 40, Deus, ele ordena ao povo que ali, por intermédio de Moisés, o tabernáculo fosse erguido, que o tabernáculo fosse levantado para o povo cultuar ao Senhor, para que o povo viesse prestar culto. Então foi preparado toda uma estrutura de sacrifícios, toda uma estrutura de queimar incenso, toda uma estrutura de adoração. E a palavra de Deus diz que o povo se reunia no momento dos sacrifícios ali. Esse é o primeiro tabernáculo. O segundo tabernáculo conta exatamente em Jeremias capítulo de número 7, versículo de número 12, em que ali Deus, através de Jeremias, fala do tabernáculo que foi levantado em Siló. E esse tabernáculo que foi levantado em Siló foi justamente o tabernáculo construído no período de Eli, em que ele era o sumo sacerdote daquele tabernáculo. Louvado seja Deus. E nós conhecemos ali a história em que o que aconteceu com Eli e com a família de Eli, uma vez que ele não tinha doutrina sobre a sua família e muito menos sobre os seus filhos. E ali caiu a casa de Eli, caiu o sacerdócio de Eli, e a família de Eli foi extirpada, não ficou mais com descendência, com
descendência para a sua família. Esse foi o segundo tabernáculo. O terceiro tabernáculo foi em Gibeão. E nós vemos em 1 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 4, quando Salomão, ele é coroado rei, e ele vai ter um encontro com o Senhor, um encontro com Deus, ali em Gibeão. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Salomão, ele sacrifica 1000 holocaustos a Deus, a ponto do Senhor fazer um encontro, ter um encontro com Salomão. Salomão tem um encontro com Deus, e Deus aparece para ele em sonho, pede o que queres, Salomão. E ali Salomão, ele não sabia como pedir, ele estava como uma criança, ele só queria conduzir, sabedoria para conduzir o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele queria sabedoria para conduzir o povo que o Senhor ali constituiu como nação. Esse foi o terceiro tabernáculo, e nós sabemos ali exatamente o que aconteceu com Salomão. Ele recebeu tremenda sabedoria, e a palavra de Deus diz que não houve, nunca haverá homem mais sábio e mais rico do que Salomão. Louvado seja Deus. Mas nós sabemos qual foi o fim de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos a tenda no deserto, o tabernáculo no deserto. Nós vimos o tabernáculo em Siló, glória a Deus, e nós vimos o tabernáculo em Gibeão. E agora eu trago para você, posterior ao tabernáculo em Gibeão, onde houve 1000 sacrifícios queimados a Deus por Salomão, nós vemos o próprio templo que Salomão construiu, glória a Deus. E esse templo que Salomão construiu está também em 1 Reis, capítulo de número 6. Então Salomão edificou um templo ali para a morada do Senhor, e a palavra de Deus diz que quando Salomão inaugurou o templo, todos os sacerdotes estavam ali, o sumo sacerdote estava ali, os levitas estavam ali reunidos, e todo o povo diante do templo do Senhor. A palavra de Deus diz que não pôde ninguém ficar dentro do templo do Senhor, e muito menos erguido, porque a glória do Senhor tomou conta do templo, a glória de Deus encheu aquele lugar, aleluia, e ninguém pôde ficar em pé ali, ninguém pôde ficar naquele lugar, porque a presença de Deus era tremenda, glória a Deus. Esse foi o quarto tabernáculo, louvado seja Deus. Ou eu poderia dizer o quinto tabernáculo, porque antes de Salomão queimar 1000 sacrifícios a Deus em Siló, e antes da construção do templo construído pelo próprio Salomão, louvado seja Deus, nós vemos ali a tenda de Davi, e é justamente essa tenda que Deus, ele quer reerguer essa tenda. Agora, por que Deus, ele menciona em Amós capítulo 9, versículo de número 11, a tenda de Davi? Preste bem atenção, de Êxodo 40 até o momento em que Salomão edificou o templo, aleluia, para a morada de Deus, a tenda de Davi era a tenda mais humilde, era a mais modesta, era a única que Deus não mandou Davi construir. Preste bem atenção, quando nós olhamos em 1 Crônicas, capítulo de número 16, versículo de número 3, nós estamos vendo ali Davi querendo construir um templo, e olha o que diz a palavra de Deus nessa passagem, diz que Davi, ele levantou a tenda de maneira humilde, e ele fazia continuamente sacrifícios ali naquele lugar. Ele fazia continuamente adoração nesse lugar. E se a palavra do Senhor diz isso, quer dizer que o tempo todo tinha sacerdote queimando sacrifício, tinha levita tocando instrumentos e adorando a Deus. Ou seja, ali naquele tabernáculo, naquela tenda construída por Davi, louvado seja Deus, Davi, ele não estava interessado em fazer um templo luxuoso, ele não estava interessado em levantar com a melhor estrutura, ele não estava interessado em absolutamente nada a não ser adorar a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz, louvado seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor diz que porque Davi, ele era tão ansioso para trazer a arca da aliança, e a arca da aliança simbolizava a própria presença de Deus ali no meio do povo, ele queria tanto trazer que ele esqueceu um dos
num dos básicos fundamentos da adoração no período da lei. Preste bem atenção, nós vemos o Senhor entregando a lei a Moisés ali em Êxodo, nós vemos ali o tabernáculo em Siló, em que Eli estava ali adorando, e a família de Eli, e todo o povo. Nós vemos o tabernáculo em Gibeão, com os 1000 holocaustos feitos por Salomão, e o templo construído por Salomão. E agora nós estamos vendo uma das menores tendas, a mais simples, a mais humilde, em que Davi ele estava pouco se importando com a estrutura, mas ele estava se importando com a qualidade da adoração. Mas antes dele se importar com a qualidade da adoração, preste bem atenção, ele foi buscar a Arca da Aliança que estava com o exército filisteu. Quando ele foi buscar a Arca da Aliança, e sem reverência nenhuma tocou na arca, e ali morreu. Obrigatoriamente ele não levou a arca para a cidade de Davi, que posteriormente seria Jerusalém. Ele deixou em outro lugar. Mas eu quero que você entenda o seguinte: nesses 3 meses em que Davi estava ali, aleluia, sem a Arca da Aliança, o que é que ele fez? Ele preparou os sacerdotes, ele preparou os levitas, ele preparou o sumo sacerdote, e a palavra do Senhor diz que a cada 6 passos ele queimava um sacrifício, aleluia. No momento em que ele pegou a Arca da Aliança, a cada 6 passos era um sacrifício, e à frente estavam os levitas, e mais atrás estavam os sacerdotes, e a Arca da Aliança, e mais 6 passos queimavam o sacrifício. Presta atenção, Davi ele aprendeu que para adorar a Deus não tem que ser de qualquer jeito. Para adorar a Deus, o templo não importa, o prédio não importa, importa é como está o nosso coração. É isso que importa para Deus. A ponto de Deus ele ter saudade do tabernáculo em que Davi ergueu. Davi ele ergue um tabernáculo, todos esses aqui, meus irmãos, com exceção de Davi, Deus ordenou que fosse levantado o tabernáculo. Todos eles. Davi, ele queria, porque a adoração estava nele. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Tanto que no ímpeto dele de querer fazer mais e fazer melhor para o Senhor, ele queria construir o templo. Deus não permitiu que ele construísse o templo, mas levantaria um fruto da sua descendência para que levantasse esse templo. A ponto de Deus ele sentir saudade. O tabernáculo construído por Davi, ele não tinha estrutura para sacrifício, ele não tinha estrutura para fazer a liturgia, para toda aquela oferta alçada ao Senhor. Ele não tinha estrutura, mas tinha a estrutura espiritual, louvado seja Deus, a estrutura espiritual para adorar ao Senhor, para adorar a Deus. Meus irmãos, se perguntarem para você e para mim, louvado seja Deus, se você ama o Senhor, se você ama Jesus, certamente você vai dizer: sim, eu amo. Mas o que vai determinar se de fato você ama ou não ama é como está a qualidade da tua adoração a Deus, como é que está a qualidade do teu louvor ao Senhor. Isso é que vai determinar, isso é que vai determinar. Preste bem atenção, quando Davi vinha na segunda vez trazendo o tabernáculo, a palavra do Senhor diz que Davi, ele rasgou, ele tirou as suas vestes reais. Louvado seja Deus, ele tirou suas vestes reais, e no caminho ele vinha pulando, ele vinha saltando, ele vinha se jubilando na presença de Deus, porque a presença do Senhor voltou para Israel, a presença de Deus voltou ali para a sua terra, aleluia, e ele estava pulando de alegria em trazer a presença do Senhor. Só que no meio do povo, dentro da família de Davi, existiam os opositores. Meus irmãos, sempre tem os opositores, e do alto do templo, do alto do palácio, Mical, a primeira esposa de Davi, olhou para Davi daquele jeito, e ela desprezou o seu marido no seu coração. Sabe o que aconteceu, meu irmão? A qualidade com que Davi adorava a Deus era tremenda. A qualidade da adoração que saía do corpo de Davi. Quando eu falo do corpo, porque Davi ele não estava só adorando com os lábios, não. Ele estava adorando com o seu coração. Ele pulava, ele saltava, ele girava. Eu imagino Davi, ele pulando de alegria, porque Deus estava voltando para a terra do
seu povo, aleluia. A qualidade com que Davi estava adorando era tremenda, que Mical, quando desprezou, ela não deu filhos para Davi. Deus fechou a sua madre. Parece que Deus é mau, né? Eu sempre uso essa analogia, parece que Deus é mau. Nós não devemos brincar com as coisas de Deus. Nós não devemos brincar com as coisas do Senhor. E tem gente que hoje, às vésperas de Cristo vir buscar a sua igreja, está brincando com o Senhor, brincando com a obra de Deus. Brincando. Deus, Ele sentiu saudades de um tabernáculo a qual Ele não mandou. Mas se Ele não mandou, então Davi era para ter sido punido porque ele não mandou. Preste atenção, Deus não permitiu que ele construísse o templo, mas Deus, ele não disse absolutamente nada de um local de adoração. Deus, ele não falou absolutamente nada de um local de adoração. Sabe o que eu entendo, irmãos e irmãs? Que onde você estiver, seja aqui, seja na sua casa ou na rua, ali você pode fazer um local de adoração. E eu digo mais, é exatamente lá onde você estiver que você vai mostrar que você é um adorador. É exatamente lá onde você estiver que você vai mostrar que você é um homem e uma mulher de Deus. Que você é um homem e uma mulher de Deus e que você está na presença do Senhor. Ah, lá vem aquele crente. Deixa de desprezar, meu irmão. Você é amparado pela Bíblia. Ah, lá vem essa aí falar da palavra de Deus. Deixa falarem. Fala, prega, anuncia, fala do amor de Deus, adora o Senhor. Adore onde você tiver que adorar, adore. Adore onde você estiver. Porque a característica do adorador é justamente aquilo que vai diferenciar se ele ama a Deus ou não. Se ele ama o Senhor ou não. Tem gente que está em determinado momento dizendo: eu não vou fazer isso não, eu tenho vergonha. Eu não vou fazer isso não, porque eles não são crentes. Gente, preste atenção, nós somos diferentes do mundo. E querendo ou não, porque nós somos diferentes do mundo, o mundo vai olhar para você e vai tentar escarnecer de você. É nessa hora que você vai mostrar para o mundo o quanto você ama a Deus, o quanto você ama o Senhor. Sabe o que Deus buscava, meu irmão? Deus buscava um povo que o adorasse sem que fosse obrigado a adorar. Deus buscava um povo que o adorasse, que fosse buscar Ele de fato e o adorar em espírito e em verdade, sem que Ele não estivesse mandando, sem que Ele estivesse obrigando. Adoração por obrigação não é adoração. Jesus, Ele estava falando com a mulher lá, a samaritana, no poço de Jacó. Digo, mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é aqui, não é em Jerusalém, de lá vem a salvação, a salvação vem dos judeus, é de lá que vem a salvação. Mas eu te digo que nem lá, nem aqui, né? Mas onde tiver um adorador, que fale da palavra, que diga que ama a Deus, aleluia, esse estará adorando em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Nós devemos estar com Deus, irmãos, porque é prazeroso. Nós devemos estar com Deus, porque é prazeroso estar na sua presença. É prazeroso, me causa alegria, é satisfatório estar na presença de Deus. Aleluia, aleluia. E preste atenção, comunhão é adoração, adoração é comunhão. Deus, Ele quer um povo, sim, comunhão, mas quer um povo também em adoração. E lembre do que eu falei agora, adoração por obrigação não é adoração. Se você é obrigado a vir para cá, por quê? Porque eu tenho que ir para o culto. Presta atenção, você tem que vir para cá porque você é um adorador. Não foi porque alguém te convidou, não. É porque você é servo, é crente. Aleluia. É por isso que você tem que estar aqui. Porque se vier para cá por obrigação, meu irmão, minha irmã, não passa do teto a adoração. Eu queria estar na frente da TV, deitado na minha cama. Cadê o espírito de adorador?
que adora o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. Não é verdade, meu irmão? O corpo, ele pede. Quer chamar a atenção de Deus? Lembra da oferta da viuvinha? Todos estavam dando aquilo que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza entregou tudo. Ela chamou a atenção de quem? De Jesus. Ela chamou a atenção de Jesus. Ela disse, olha, essa aí deu mais do que todos os outros. Ela deu mais do que todos os outros. Espiritualmente, o que é que nós estamos entregando para Deus? Espiritualmente, o que é que você, o que é que eu, o que é que nós estamos entregando para o Senhor? Somente o que sobra? Ou nós estamos verdadeiramente entregando tudo que nós temos? Tudo que nós temos, nós estamos entregando. Nós estamos entregando por legalismo, porque é obrigado. Ou nós estamos entregando porque nós adoramos a Deus. Porque o meu sangue, o meu DNA, na minha veia pulsa a essência de Deus. Porque na minha veia pulsa a essência do Senhor. Aleluia. Deus, Ele quer um povo adorando, não por obrigação, meu irmão. É por isso que a maioria das igrejas, quando se fala de doutrina, estão vazias. Não querem aprender. O tabernáculo que Deus, Ele sentiu saudade, era justamente a restauração espiritual que Deus queria fazer no meio do povo. Era um povo que não estava indo para adorar por obrigação. Estava indo adorar porque ama o Senhor. Porque ama a Deus, ama a obra, ama estar na presença do Senhor. Eu vou para cultuar o meu Senhor, que me tirou do lamaçal do pecado, transformou a minha vida. Eu vou para adorar o meu Deus, não por aquilo que Ele tem para me dar, mas por aquilo que Ele já me entregou. Eu vou para adorar o meu Deus, porque Ele é Deus dos céus e da terra. Aleluia. É por isso que eu vou adorar. É por isso que eu vou para a igreja. Eu não vou por obrigação, não. Eu não vou por obrigação porque alguém me convidou. Bora, vem a força. Não, eu vou porque eu amo a Deus. Aí sabe o que acontece, meu irmão? Dizer que ama a Deus e não conhece a sua palavra é mentiroso. É mentiroso. Essa é a verdade. Não busca a Deus. Como é que vai amar aquilo que não conhece? Como é que vai amar quem não conhece? Me explica isso aí, tem lógica? Não tem. Você só consegue amar quem você conhece. Aí você tem a opção de amar ou não amar. Agora dizer quem é que ama alguém que não conhece, como é que você vai amar alguém que você não conhece? Diz para mim, não existe. Agora quando você conhece a Deus e sabe o seu poder, e reconhece os seus milagres, reconhece que Ele é Deus, aí verdadeiramente no seu coração, porque Deus busca não adoração de lábios, porque Deus, Ele falou, esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe. Agora Deus, quando Ele enxerga adoração dentro do teu coração, pode ter certeza, meu irmão, aleluia, que Ele vai mover céus e terras, Ele vai mover um impossível a teu favor, porque você é um adorador, porque você o ama acima de tudo. Quantos creem? Glorifique a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.